simples convite para passar uns dias no campo se transformasse na experiência mais inesperada da sua vida. Um lugar isolado, uma atmosfera carregada de segredos, e a sensação de que, a cada passo, algo mais profundo estava prestes a acontecer. Foi exatamente o que vivi quando decidi aceitar o convite para o sítio do meu tio Orlando. Só que eu nunca imaginei o que me aguardava por lá. Você está pronto para descobrir? Sou Gabriela, 23 anos, universitária e atolada até o pescoço com faculdade e estágio. Entre páginas de autores clássicos e horas no ônibus lotado, minha vida é um caos cuidadosamente controlado. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Minha mãe sugeriu que fôssemos passar uns dias no sítio do tio Orlando. Um convite simples, certo? Só que aquele lugar guardava algo que mudaria tudo. Imagine-se cruzando estradas vazias, com o sol se pondo no horizonte, a expectativa de algo novo crescendo a cada quilômetro. Você não sabe o que vai encontrar, mas sente que será diferente. Foi exatamente assim para mim. A ideia de passar uns dias sem celular, desconectada da internet, parecia uma chance perfeita de desligar do mundo. Pegamos a estrada cedo, mas como o sítio era bem afastado, só chegamos no fim da tarde. Minha mãe estava empolgada, relembrando histórias antigas do sítio enquanto dirigíamos. O percurso parecia comum, mas cada curva aumentava minha curiosidade. Assim que estacionamos, lá estava o tio Orlando, nos aguardando no portão, com um sorriso caloroso. Ele me envolveu num abraço apertado e comentou: "Nossa, Gabriela, você cresceu tanto! Tá uma moça linda! Você vai adorar esses dias." O tio, que já tinha seus 60 e poucos anos, parecia o mesmo contador de histórias de sempre. Conforme ele falava, minhas lembranças do sítio começaram a voltar. Por trás da tranquilidade da paisagem e do abraço caloroso do meu tio, existia uma energia diferente. Algo difícil de descrever, mas que mexeu comigo no instante em que cheguei. O sítio parecia respirar história. As árvores altas, o cheiro da terra, o céu aberto, era como se o tempo tivesse parado ali. Mas algo nos olhos do meu tio, ou talvez na forma como ele me observava, me fez sentir que aquelas férias não seriam apenas um descanso. O que estava por vir era impossível de prever. Um silêncio que não era apenas calma, mas um convite para algo mais íntimo. Ele começou a compartilhar histórias dos velhos tempos, lembrando de como eu e a filha dos vizinhos, Marcinha, vivíamos correndo pelo sítio. Suas palavras me trouxeram uma sensação nostálgica e confortável. "Sabe a Marcinha? É ela que me ajuda aqui agora", comentou com um tom cheio de orgulho. Meu coração aqueceu ao ouvir isso. Eu sempre me divertia muito com ela, e me perguntei o que ela estaria fazendo hoje em dia. Depois de muita conversa, o cansaço da viagem começou a pesar. Decidimos descansar cedo. Antes de subir, o tio Orlando, com aquele jeito brincalhão, disse: "Amanhã cedo, Gabriela, vou te arrancar da cama pra gente ir pescar." Ri, achando graça, mas sabia que ele estava falando sério. No dia seguinte, ainda meio adormecida, senti alguém me cutucar no braço. Abri os olhos e lá estava ele, com um sorriso no rosto. "Vamos, preguiçosa. Sua mãe já tá lá fora colhendo umas frutas. Troca de roupa e vem." Por um momento fiquei meio sem graça com a espontaneidade dele entrando no meu quarto, mas era típico do tio Orlando ser tão descontraído. Caminhamos até o lago, só nós dois. No trajeto ele perguntou com aquele tom de curiosidade afetuosa: "E os namorados, hein? Uma menina bonita assim deve estar cheia de pretendentes." Corei instantaneamente, desviando o assunto com uma risada nervosa. "Ah, tio, nem tenho tempo para essas coisas", respondi, mudando o rumo da conversa. O lago estava sereno, com a água refletindo o céu azul. Minha mãe se juntou a nós logo depois, carregando um cesto cheio de frutas frescas. Montamos as varas de pesca e nos acomodamos à beira da água. O clima era leve, e a tranquilidade do momento parecia afastar qualquer preocupação. Depois de um tempo, senti um puxão forte na linha. Meu coração acelerou, e todos começaram a torcer por mim. Finalmente consegui puxar o peixe. A emoção foi indescritível, mas logo veio o desafio de tirar o peixe do anzol. Fiquei ali, entre a euforia e a aflição, tentando lidar com a situação enquanto eles riam das minhas caras e bocas. Foi um dia que, de tão simples, se tornou especial. Sabia que essas memórias ficariam guardadas para sempre. Sempre tive uma certa aversão a mexer naqueles peixes escorregadios. Só de olhar para as escamas e os olhos arregalados já me dava um desconforto. Então pedi para o tio Orlando tirar o peixe para mim. Ficamos ali à beira do lago por um bom tempo,
aproveitando a calmaria e a empolgação a cada captura. Mas, quando as iscas acabaram, o tio disse que ia até a casa buscar mais. Enquanto ele seguia de volta, decidi aproveitar o momento para observar a paisagem. O som dos pássaros, a brisa fresca e o reflexo das árvores na água criavam um cenário perfeito. Era aquele tipo de tranquilidade que parece te envolver, como se o tempo parasse por uns instantes. No entanto, os mosquitos começaram a aparecer, e a situação ficou incômoda rápido. Resolvi ir até a casa também, procurar um pouco de repelente. Quando entrei, ouvi vozes vindo da sala, risadas femininas, altas e cheias de descontração. Aquilo me deixou curiosa. Fui me aproximando devagar, imaginando que poderia ser a Marcinha, já que o tio tinha dito que ela trabalhava ali agora. Uma pontada de nostalgia veio junto, e a expectativa de revê-la só aumentava. Enquanto me aproximava, ouvi a voz do tio também. Fiquei mais atenta, e antes de ser notada, espreitei pela fresta da porta. O que vi ali me deixou completamente paralisada. O tio Orlando estava em uma posição que eu jamais imaginei. Sentado no sofá, com Marcinha ajoelhada à sua frente, claramente íntimos. Fiquei sem reação, presa entre o choque e uma curiosidade que eu nem sabia que tinha. Eles estavam tão absortos que não perceberam minha presença. Marcinha, com um tom de urgência, sussurrava algo que parecia apressar o tio. Rápido, antes que alguém venha! E ele, sem hesitar, respondeu à altura, cedendo ao pedido. Por um instante, me senti invadida por sensações que nunca havia experimentado. Um misto de incredulidade e algo novo, que eu não conseguia explicar. Permaneci ali, imóvel, observando aquela cena tão inesperada, até que a intensidade do momento me fez recuar. Saí correndo antes que pudessem me ver, esquecendo completamente do repelente. A imagem do que havia presenciado não saía da minha cabeça. Era impossível evitar. Nunca tinha visto o tio Orlando daquela maneira. Nem imaginava que havia algo entre ele e Marcinha. O que eles estavam vivendo parecia tão diferente, tão intenso, que mexeu comigo de uma forma que eu não sabia lidar. Voltei para o lago tentando recompor minha expressão. Quando minha mãe perguntou se tinha encontrado o repelente, inventei que não conseguia achar. Ela, já incomodada pelos mosquitos, decidiu voltar para casa. E eu fiquei ali, sozinha, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que aquela tarde trouxe. No caminho de volta para a casa do sítio, encontramos o tio Orlando, que parecia estar de ótimo humor. Ele nos chamou, animado, e disse que a Marcinha havia chegado. "Vocês precisam vir para eu apresentar vocês de novo, Gabriela", insistiu ele. Quando voltamos, fiz questão de disfarçar meus pensamentos embaralhados e fui direto abraçar Marcinha. Ela parecia radiante ao me ver, com um sorriso sincero que me trouxe um pouco de conforto. Apesar de tudo que ainda martelava na minha cabeça, decidi tentar relaxar e aproveitar o momento. Ela me puxou para a área externa, cheia de energia, e começou a fazer 1000 perguntas. "Me conta tudo, Gabi. Como tá a faculdade? E os estudos? O que tem feito de bom?" Perguntou sem deixar passar nenhum detalhe. Aos poucos, comecei a me soltar. Fui contando sobre o curso, compartilhando histórias, e logo a conversa fluiu, como se não tivéssemos passado tanto tempo longe uma da outra. Marcinha, por sua vez, comentou que sua rotina não era nada emocionante. "Ah, minha vida é bem sem graça. Eu fico aqui ajudando o Orlando, cuidando das coisas no sítio. Só isso mesmo." A frase "dando uma mãozinha" me fez lembrar, quase involuntariamente, o que tinha presenciado mais cedo. Mas guardei o pensamento para mim e segui com o papo. Depois de mais um pouco de conversa, Marcinha foi para a cozinha preparar o almoço. Foi aí que comecei a reparar nas sutilezas. Pequenos olhares entre ela e o tio Orlando, sorrisos discretos e toques leves, mas claramente intencionais. Minha mãe, alheia a tudo isso, parecia tranquila, aproveitando o clima acolhedor do lugar e conversando animadamente com o tio. Após o almoço, descansamos por um tempo. Quando a tarde já começava a cair, fomos para o quintal. O tio Orlando, com seu jeito descontraído, abriu o armário e tirou algumas garrafinhas de cachaça artesanal. Com um sorriso no rosto, perguntou: "E aí, Gabi, vai querer provar? É coisa boa." Marcinha, rindo, me deu aquele empurrãozinho. "Prova, Gabi, essa é boa de verdade." Apesar de estar acostumada com cervejas e batidinhas,
Fiquei curiosa e topei experimentar. Dei uns goles tímidos no início, mas com o incentivo deles, fui me soltando. A Marcinha, bem mais à vontade, encheu o copo dela sem hesitar. A cachaça bateu mais rápido do que eu esperava. Senti aquele calor subir, me deixando meio leve e mais descontraída. Foi então que, talvez impulsionada pela bebida, resolvi tocar no assunto que não saía da minha cabeça desde a manhã. Olhei para Marcinha e, num tom meio brincalhão, soltei. E aí, Marcinha? Você e o tio Orlando? Vi vocês hoje cedo. O que tá rolando? Ela parou por um segundo, claramente pega de surpresa, mas logo deu uma risadinha nervosa. Olhou para mim e o sorriso foi ficando mais relaxado. Parecia aliviada por poder falar sobre isso. Tá bom, Gabi. Já que você viu, acho que não tem motivo para esconder. Se você está curtindo essa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim, você fica por dentro de todos os detalhes e não perde nenhuma das próximas emoções. E então, ela começou a abrir o jogo. Com um sorriso meio travesso, Marcinha confessou. Já faz 2 anos que eu e o Orlando estamos juntos. Fiquei surpresa sem saber como reagir. Era algo que nunca passou pela minha cabeça. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para ir mais fundo na confissão, e continuou. Gabi, ele me fez descobrir quem eu sou como mulher, sabe? Desde que começamos, tudo aconteceu de forma tão natural. Ele é engraçado, carinhoso e, honestamente, nunca me senti tão à vontade com ninguém. Enquanto falava, seus olhos brilhavam de entusiasmo, com uma mistura de empolgação e algo mais intenso, que me deixava ainda mais intrigada. Ela foi além, dizendo que o tio Orlando foi o primeiro homem com quem ela teve intimidade, que ele explorou nela sensações que ela nem sabia que existiam. Depois dele, até tive outros homens, mas sempre mais velhos. Acho que tenho uma coisa por coroas, completou com um risinho maroto. Então, virando o jogo, me perguntou como eram os caras na cidade grande e se eu saía muito. No embalo da conversa e da cachaça que ainda me soltava a língua, acabei admitindo que nunca estive com ninguém. Marcinha abriu um sorriso malicioso e soltou. Quem sabe o anzol não te fisga enquanto estiver por aqui. Fiquei sem jeito, dei uma risadinha e mudei de assunto rapidamente. Ainda assim, a conversa me deixou pensando, e aquelas palavras ficaram rondando minha mente. Na manhã seguinte, acordei cedo, ainda meio zonza pela cachaça da noite anterior. Minha cabeça estava pesada, e os pensamentos estavam confusos. Levantei para ir até a cozinha, beber água e pegar um remédio para aliviar a ressaca. Vestia meu pijama, sem pensar que alguém poderia estar por lá tão cedo. Quando cheguei, dei de cara com o tio Orlando, já mexendo em algumas coisas. Ele olhou para mim e perguntou: Precisa de ajuda com alguma coisa? Respondi que só estava procurando algo para aliviar a ressaca, tentando agir normalmente. No entanto, senti o peso do olhar dele que percorreu meu corpo da cabeça aos pés, de um jeito que me deixou desconfortável. Aquele olhar tinha algo diferente, quase avaliador, como se ele estivesse medindo não só a mim, mas o momento. Fiquei nervosa, tentando fingir que não tinha notado. Porém, as lembranças da conversa com Marcinha na noite anterior começaram a me invadir. O jeito como ela falou sobre ele, a intimidade que descreveu e a cena que presenciei sem querer. Um arrepio percorreu minha espinha. Era um misto de desconforto, curiosidade e algo mais. Algo que eu não sabia explicar. Terminei de tomar o remédio e estava prestes a voltar para o quarto quando ele quebrou o silêncio de uma forma inesperada. Gostou do que viu ontem, né? Meu coração disparou. Não sabia como reagir. Eu jamais imaginei que ele tivesse percebido minha presença na cena com Marcinha. Quando o tio Orlando fez aquele comentário, senti o rosto queimar de vergonha. Meu coração disparou e tentei esconder o nervosismo, fingindo que não tinha ouvido nada. Saí da cozinha rapidamente, indo para o quarto. Deitada, o silêncio só amplificava o turbilhão de emoções. Eu me revirava, incapaz de encontrar paz, enquanto as imagens daquela cena continuavam a invadir minha mente. Antes que percebesse, meu corpo reagiu sozinho. Minhas mãos começaram a explorar meu próprio corpo, e o calor das lembranças me fez mergulhar em sensações desconhecidas. Fiquei molhada, imersa em um misto de culpa e excitação. Com o amanhecer, a mente ainda estava nublada, mas era hora de levantar. Notei que a casa estava vazia. Minha mãe e o tio já deviam estar no lago.
Fiquei na cozinha, aguardando, até que vozes animadas chamaram minha atenção. Minha mãe foi preparar o café, enquanto o tio Orlando, sempre cheio de entusiasmo, comentou: "Hoje à noite vou assar milho na lenha. Você vai adorar, Gabi." Havia algo na leveza da voz dele que deixava um mistério no ar, como se planejasse mais do que apenas um jantar simples. Quando a noite chegou, o cheiro do milho assando na lenha espalhou-se pelo quintal e logo estávamos todos reunidos. O tio trouxe novamente suas garrafinhas de cachaça artesanal, insistindo para que minha mãe experimentasse. Para minha surpresa, ela aceitou. Minha mãe, que raramente bebia, começou a relaxar, rindo alto e compartilhando histórias engraçadas da juventude. Conforme o tempo passava, ela ficava cada vez mais alterada. Embora fosse divertido vê-la tão leve, comecei a me preocupar. Ela não estava acostumada com o álcool e logo ficou visivelmente tonta. Foi nesse momento que Marcinha chegou, com seu jeito animado e descontraído. "Será que perdi o melhor da festa?" brincou, entrando no clima da noite. Com minha mãe já bem embriagada, percebi que era hora de levá-la para descansar. "Vamos, mãe, já é hora de dormir um pouco." Falei, segurando-a pelo braço para ajudá-la a levantar. Ela resmungou algo sobre ainda querer ficar, mas cedeu ao cansaço e me acompanhou até o quarto. Assim que a deitei, ela apagou. Voltei para o quintal, onde o tio Orlando levantava seu copo e declarava com um sorriso: "Agora a festa vai começar! Vamos brindar, Gabi." Ele me ofereceu mais uma dose e, hesitante, aceitei. Uma dose levou a outra, e logo estava rindo e aproveitando o clima descontraído. À medida que a noite avançava, comecei a notar os pequenos gestos entre o tio e Marcinha. O jeito como ele deslizava a mão pela cintura dela, como ela se inclinava em sua direção com um sorriso que dizia mais do que palavras. Era impossível ignorar a cumplicidade entre eles. A intimidade estava ali, evidente, mesmo nos gestos mais sutis. De repente, a noite foi interrompida por uma chuva inesperada. O vento soprou forte e as primeiras gotas começaram a cair. A reunião ao ar livre precisou acabar às pressas, mas algo me dizia que a noite ainda tinha muito a revelar. Com a chuva caindo forte, corremos todos para dentro da casa, nos abrigando na sala. O ambiente mudou rapidamente. O som das gotas no telhado e o cheiro da cachaça preencheram o espaço, criando uma atmosfera peculiar. Marcinha se acomodou ao lado do tio Orlando, e os dois continuaram a trocar aqueles olhares e gestos sutis que faziam meu coração bater mais rápido. O barulho da chuva servia de trilha sonora, quase hipnotizante. Entre risadas e conversas, o tio Orlando, com aquele sorriso de quem está sempre planejando algo, sugeriu: "Que tal animarmos a noite com um truco? Mas vai ter aposta. Quem perder vai direto pro lago, hein? Vamos ver quem tem coragem." A ideia parecia absurda. Sair na chuva e mergulhar no lago gelado era insano, mas o clima descontraído nos fez topar. As cartas começaram a rodar, e a brincadeira ficou cada vez mais intensa. Gritávamos, ríamos alto, e até as provocações ficaram mais ousadas à medida que o jogo esquentava. No final, eu e Marcinha perdemos feio. O tio Orlando não perdeu tempo. "Agora pro lago. Vamos, quero ver vocês entrarem." Ele ainda acrescentou com um sorriso maroto: "Eu vou junto, só para ter certeza de que vão cumprir o combinado." O efeito da cachaça nos deu coragem. Caminhamos juntos até o lago, rindo como se a noite fria e chuvosa fosse a coisa mais natural do mundo. Entrei primeiro, sentindo o impacto da água fria, mas o calor do álcool tornava a experiência mais suportável. Marcinha veio logo atrás gargalhando. Para nossa surpresa, o tio Orlando também mergulhou, justificando que era para passar o calor. No lago, o clima descontraído tomou um rumo diferente. Notei que ele segurava Marcinha com mais firmeza, puxando-a para mais perto. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, eles se beijaram ali, bem na minha frente. A cena me deixou sem palavras. Permaneci observando, incapaz de desviar o olhar. Após um tempo, o tio Orlando se virou para mim e, sem rodeios, perguntou: "Quer ver de novo?" A pergunta me pegou de surpresa, mas minha curiosidade falou mais alto. Acabei respondendo com um tímido "sim". Com um sorriso provocante, ele sugeriu que fôssemos para o quartinho nos fundos da casa. Caminhamos até lá, e ao entrar, ele imediatamente deitou Marcinha na cama. Os beijos que ele começou a distribuir pelo corpo dela eram intensos, e ela retribuía com uma energia quase voraz. Enquanto eu assistia, meu corpo parecia reagir sozinho à cena. Após um tempo, ele parou, olhou diretamente para mim
e com um tom sério perguntou: Quer provar também? Marcinha, sempre desinibida, soltou: Ela é novata, hein? A declaração pareceu deixá-lo ainda mais animado. Ele se aproximou de mim, estendendo a mão e pedindo para que eu me juntasse a eles. Com as mãos tremendo de nervosismo e curiosidade, me aproximei, atendendo ao chamado do tio Orlando. Ele guiou os movimentos com uma paciência que eu não esperava, dizendo que ia marcar o meu início, de um jeito especial. Com cuidado e firmeza, ele avançou devagar, explorando um território que eu mantinha intacto há anos. Cada momento era uma mistura de surpresa e emoção. Ele foi delicado no início, mas logo revelou um lado mais ganancioso. Ainda quero mais, murmurou, sugerindo explorar outros caminhos. Fiquei apreensiva e pedi, com uma voz quase falha, para deixarmos aquilo para outro momento. Ele aceitou, respeitando minha decisão, e continuamos no ritmo que já tínhamos começado. Depois de um tempo, ele se voltou para Marcinha, que assistia com um olhar que oscilava entre cumplicidade e desejo. Ele concluiu o momento com ela, que parecia ansiosa por participar. Ficamos ali, em um estado de leveza e cansaço, sem palavras, como se o silêncio falasse por nós. Eventualmente, voltamos para dentro de casa, cada um seguindo para o banho, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Era um misto de emoções, curiosidade saciada, nervosismo e uma sensação de que algo havia mudado profundamente dentro de mim. Na manhã seguinte, minha mãe decidiu que era hora de irmos embora. O clima na casa voltou ao normal, como se nada daquilo tivesse acontecido. Arrumamos nossas coisas, e logo estávamos na estrada, deixando para trás não só o sítio, mas todas as experiências que vivi ali. Enquanto o carro percorria o caminho de volta, minha mente viajava pelos eventos das últimas semanas. Nunca imaginei que um simples passeio em família se transformaria em algo tão marcante. Tudo parecia uma montanha-russa de emoções, onde risadas, jogos e momentos inesperados se entrelaçaram de formas que eu jamais poderia prever. Revendo cada detalhe, percebi como aquela experiência havia me transformado. Não era apenas sobre os momentos no lago, ou as conversas ao redor da fogueira. Era sobre descobrir partes de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Aqueles dias no sítio abriram meus olhos para as complexidades das relações humanas e para como os laços podem se formar de maneiras tão imprevisíveis. Mesmo agora, ao relembrar tudo, não consigo evitar um sorriso. Foi intenso, foi inesperado, mas acima de tudo, foi um aprendizado. A vida no sítio me mostrou que, às vezes, as experiências mais loucas são as que deixam as marcas mais profundas. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado de acompanhar essa jornada. Se curtiu, deixa o seu like aqui embaixo e me conta nos comentários o que achou dessa história. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos cheios de aventuras e descobertas. Obrigada por estarem aqui e até a próxima!